Bom dia, meu nome é Alexandre Reis. Vou ensinar um pouco da disciplina de metodologia de ensino, de matemática, noções de probabilidade. A palavra probabilidade deriva do latim probare, provar ou testar. Informalmente, provável em uma das muitas palavras utilizadas para eventos incertos ou desconhecidos, sendo também substituído por algumas palavras como sorte, risco, azar, chance, incerteza, duvidoso, dependendo do contexto inserido na língua portuguesa e na linguagem matemática. As questões envolvendo a teoria elementar da probabilidade já eram objetos de estudo desde a antiguidade, mas foi no início do século XV que as discussões eram relações aos jogos de azar, aquele em que a perda ou o ganho depende exclusivamente do acaso, sorte, passaram a ter um tratamento matemático mais sistematizado. Um dos primeiros impressos acerca desse assunto está na Suma de 1494 de fraude franciscano italiano Lucas Pacioli, 1445 a 1509. A partir daí, vários estudiosos contribuíram para a sistematização acerca da probabilidade. Entre eles, franceses Blaise Pascal, de 1623 a 1662, e Pierre de Fermat, de 1601 a 1665, aos quais geralmente é creditados a origem da teoria das probabilidades. No século XVIII e o século XIX, essa teoria continuou a se desenvolver com a contribuição de grandes matemáticos, entre eles Jacob Bernoulli, 1655 ou 1654 a 1705, cujo livro As Conjectandi, dedicado exclusivamente às probabilidades, foi publicado postumamente em 1713. Definições básicas da probabilidade. As definições básicas de probabilidade são
experimentos aleatórios, pontos amostrais, espaços amostrais, eventos e o cálculo da probabilidade. O lançamento de dados é um dos experimentos aleatórios possível na probabilidade. A probabilidade é um estudo das chances de obtenção de cada resultado de um experimento aleatório. A essas chances são atribuídos os números reais do intervalo entre 0 e 1, resultado mais próximo de 1. Tem mais chance de ocorrer. Além disso, a probabilidade também pode ser apresentado na forma percentual. A ideia geral da probabilidade é frequentemente dividida em dois conceitos relacionados à probabilidade de frequências ou probabilidade aleatória, que representa uma série de eventos futuros cuja ocorrência e é definido por algum fenômeno físico aleatório. Este conceito pode ser dividido em fenômeno físico que são previsíveis através de informações suficientes e fenômenos que são essencialmente imprevisíveis. Um exemplo para o primeiro tipo é uma roleta, e um exemplo para o segundo tipo é um descaimento radioativo. Probabilidade epistemológica ou probabilidade bayesiana, que representa nossa incerteza sobre as proporções quando não se tem conhecimentos completos das circunstâncias causativas, tais a proposições pode ser sobre eventos passados ou futuros, mas não precisa ser. Algum exemplo de probabilidade epistemológica são designar uma probabilidade a proporção de que uma lei da física proposta seja verdadeira. É determinado que o que provável e que um suspeito cometeu um crime baseado na prova apresentada. A aplicação da teoria da probabilidade no cotidiano. Um feito maior
de teorias da probabilidade no cotidiano. Está na avaliação de risco e nos comércios, nos mercados de matérias-primas. Governos em gerais aplicam método de probabilidade na regulação ambiental, onde é chamado de análise de caminhos, e então, frequentemente, medindo o bem-estar, usando o método que são estocástico por natureza. Escolhendo projecto com as quais se compromete, baseando no seu efeito provável na população com todos, estatisticamente. Essa foi a aula. Olá a todos. Eu me chamo Fábio Cleison, sou estudante de licenciatura plena em matemática na Universidade Estadual do Piauí e vou dar continuidade à apresentação sobre noções de probabilidade. Eu vou falar primeiramente sobre experimento aleatório. Um experimento aleatório, ele pode ser repetido inúmeras vezes e nas mesmas condições e, mesmo assim, apresenta resultados diferentes. O experimento aleatório está relacionado aos estudos da probabilidade. Ele produz possíveis resultados que são chamados de espaço amostral. Entendemos por experimento aleatório os fenômenos que, quando repetido inúmeras vezes em processos semelhantes, possuem resultados imprevisíveis. O lançamento de um dado, de uma moeda, são considerados exemplos de experimentos aleatórios. No caso dos dados, podemos ter 6 resultados diferentes, no caso do 1 ao 6. E no lançamento de uma moeda, somente 2, cara ou coroa. Do mesmo modo, se considerarmos uma urna com 50 bolas, numeradas de 1 a 50, ao retirarmos uma bola não saberemos dizer qual o número sorteado. Nessas situações envolvem resultados impossíveis de prever. Podemos relacionar esse tipo de experimento com situações cotidianas. Vamos citar, por exemplo, não há como prever a vida útil de todos os aparelhos eletrônicos, pois isso depende das condições de os impostos pelas pessoas que adquirem o produto. Outro exemplo também que demonstra a característica de um experimento aleatório são as previsões do tempo. Cada um desses resultados possíveis é chamado de ponto amostral. Um ponto amostral é qualquer resultado possível em um experimento aleatório. Vamos ter, por exemplo, no lançamento de um dado, o resultado é aquele que dá na face superior, pode ser de 1 ao 6. Então, cada um desses números é um ponto amostral desse experimento. Eu vou explicar mais um pouco sobre experimentos aleatórios. Uma moeda, cara ou coroa. Lançar uma moeda e observar se a face voltada para cima é cara ou coroa é um exemplo de experimento aleatório. Se a moeda não for viciada, o que é uma moeda viciada, gente? Uma moeda viciada é uma maneira de sempre conseguir o mesmo lado, elevando a probabilidade do evento para 100%. Na moeda, em cada jogada, temos 50% de chance de conseguir o resultado que queremos, cara ou coroa. Uma moeda é viciada de maneira que as caras são 3 vezes mais prováveis de aparecer do que as coroas. Se for lançada sempre nas mesmas condições,
com probabilidade de 1/2 de sucesso em cada ensaio é chamada de moeda honesta. Poderemos ter como resultado tanto a cara quanto a coroa. Agora vamos para o lançamento do dado. Lançar um dado e observar qual é o número da face superior também é um experimento aleatório. Esse número pode ser de 1 ao 6 e cada um desses resultados apresenta a mesma chance de ocorrer. Em cada lançamento, o resultado pode ser igual ao anterior ou diferente dele. A probabilidade é calculada por meio de uma divisão simples. Basta a gente dividir o número de eventos pelo número de resultados possíveis, conforme a gente vê numa fórmula, que é a probabilidade é igual ao número de eventos dividido pelo número total de casos possíveis. Exemplo, uma possibilidade de tirar 3 num dado de 6 números. Logo vai dar 1/6. Vou dar mais um exemplo do lançamento dos dados. No lançamento simultâneo de 2 dados, vamos determinar a probabilidade de não sair da soma 4. No lançamento de 2 dados, temos o espaço amostral de 36 elementos. Considerando os eventos em que a soma seja 4, temos 1, 3, 3, 1, 2, 2. A probabilidade de sair soma 4 é igual a 3 em 36, que corresponde a 3 por 36, que é igual a 1 sobre 12. Para determinarmos a probabilidade de não sair soma 4, realizamos o seguinte cálculo: P é igual a 1 menos 1 meio, P é igual a 12 menos 1 sobre 12, a probabilidade é igual a 11 sobre 12. Na expressão, temos que o valor 1 refere-se ao espaço amostral. Temos que a probabilidade de não sair a soma 4 no lançamento de 2 dados é de 11 sobre 12. Observe que no lançamento da moeda, as chances de repetir o resultado anterior são muito maiores. Agora vamos retirar uma carta aleatória de um baralho. Cada carta tem a mesma chance de ocorrência cada vez que o experimento é realizado. Por isso, esse é também um experimento aleatório. Vamos lá. Uma carta, vou dar uns exemplos. Uma carta foi retirada de um baralho completo. Qual a probabilidade de essa carta ser um rei ou uma carta de ouros? Uma carta foi retirada de um baralho completo, 52 cartas, e queremos calcular a probabilidade de essa carta ser um rei ou uma carta de ouro. Observe que o espaço amostral do problema é todas as cartas do baralho e estão envolvidos 2 eventos. O evento E1, a carta retirada ser um rei, e o evento E2, a carta retirada será do naipe ouros. A probabilidade de a carta retirada ser de ouros ou um rei é a probabilidade de a carta ser de ouros, mais a probabilidade de a carta ser um rei menos a probabilidade de a carta ser um rei de ouros. Portanto, vamos logo. A probabilidade de que a carta retirada seja um rei ou uma carta de ouros é de 4 sobre 13, ou então seja aproximadamente 31%. Vamos lá. Agora eu vou falar de espaço amostral. O espaço amostral que é representado pela letra grega, o ômega. Ele é o conjunto formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Existem 2 tipos de espaços amostrais. O discreto, que consiste num conjunto finito ou infinito contável de resultados. E o contínuo, que contém um intervalo tanto finito quanto infinito de números reais. O espaço amostral ele é um conjunto de todos os resultados possíveis para representar o espaço amostral. Nós vamos identificar ele por uma letra, a letra U maiúsculo. O evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Agora a gente vai falar um pouquinho do evento.
O evento ele é o conjunto de resultados do experimento. Em termos de conjuntos, é um subconjunto de S, o S maiúsculo, subconjunto S maiúsculo, em partículas. S conjunto vazio são eventos. S é dito evento certo e vazio é evento impossível. Se usarmos as operações com conjuntos, nós podemos formar novos eventos. Tipo A inter B, é o evento que ocorre se A e B ocorrem. E A unido de B, é o evento que ocorre se A ou B ocorrem. Vamos lá. Em outras palavras, o espaço amostral é o conjunto formado por todos os pontos amostrais de um experimento. Vamos mostrar os exemplos. Veja exemplos. O espaço amostral do experimento cara ou coroa é o conjunto S, que é igual a cara, coroa. Os pontos amostrais desse experimento são os mesmos elementos desse conjunto. O espaço amostral do experimento, agora lançamento de um dado, é o conjunto S, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os pontos amostrais desse experimento são do 1 ao 6. Espaço amostral. Espaço amostral também é chamado de universo e pode ser representado pelas outras notações usadas nos conjuntos. E além disso, todas as operações entre conjuntos valem também para espaços amostrais. O número de elementos do espaço amostral é o número de pontos amostrais do espaço amostral, ou número de casos possíveis em um espaço amostral. É representado da seguinte maneira: o número, o n, sobre a parênteses, é a letra grega, que é o ômega. N e a letra grega, ômega. O número de elementos do espaço amostral ele pode ser obtido por algum processo de contagem. O espaço amostral é um conjunto representado pela letra grega, o ômega. E seu número de elementos, como eu falei anteriormente, ele é representado por N e o ômega. Boa noite a todos. Me chamo Miguel, sou aluno aqui do curso de matemática da Universidade Estadual do Piauí. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre probabilidade, noções de probabilidade. E falar um pouco aqui sobre evento, que vem a ser um evento, citando exemplos, dando conceito e mostrando para vocês como se faz um cálculo de probabilidade. Então, vamos dar início à nossa aula. Evento. O que é um evento? Um evento é qualquer subconjunto de um espaço amostral. Ele pode conter nenhum elemento ou todos os elementos de um espaço amostral. Caso esse evento não contenha nenhum elemento, ele é chamado de conjunto vazio. O número de elementos do evento ele é representado por NE, sendo que esse é o evento em questão. É o evento ao qual a gente está querendo. Vamos citar aqui alguns exemplos para melhor fixar. Coloquei aqui no primeiro exemplo questão da moeda, né, cara ou coroa. E o evento que a gente vai querer nesse exemplo é sair cara. Vamos lá. Sair cara em um lançamento de uma moeda. O evento é sair cara. E possui um único elemento que é cara, né?
E a representação desse evento ela é feita da seguinte forma. Com notação de conjuntos, é igual a caras. E o seu número de elementos é 1. Aí, aqui no segundo exemplo que eu coloquei, eu coloquei o exemplo do dado. O dado que tem 6 faces, né, de 1 a 6. E o nosso evento aqui, que eu coloquei, foi sair um número par no lançamento de um dado. Então, qual é o nosso evento nesse exemplo que eu estou demonstrando aqui? É sair um número par. Então, esse conjunto é formado pelos números pares que tem no nosso dado. Então, o nosso dado tem o número 2, o 4 e o 6, que são pares. E o nosso número de elementos são 3, e justamente os números pares que tem no dado, que é o 2, o 4 e o 6. Os eventos que possuem apenas um elemento, que é o ponto amostral, a gente chama ele de simples. Quando esse evento ele é igual ao espaço amostral, ele é chamado de evento certo. Ou seja, a sua probabilidade de ocorrência é 100%. Quando um evento é igual ao conjunto vazio, aí ele é chamado de evento impossível. Ou seja, possui 0% de chance de ocorrência. Então, não vai ocorrer. Então, o que é que ele quer dizer que se o evento é igual ao espaço amostral? É simples. Aqui o nosso evento saiu um número par. Então, ele não é igual ao espaço amostral, porque o nosso espaço amostral do dado são 6. E saiu um número par, são 3. Agora, se o nosso evento fosse sair um número natural no lançamento de um dado, aí sim, aí a gente teria 6 elementos. Por quê? Porque do 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são números naturais. Então, aí, o número de elementos, que seriam 6, seria igual ao número do espaço amostral. Então, o número de elementos seria igual ao espaço amostral. Então, a gente chama esse evento de evento certo. E a sua probabilidade de acontecer é de 100%. A mesma coisa acontece com a moeda. Se o nosso evento no lançamento da moeda fosse, ao lançar a moeda, sair cara ou sair coroa, também seria certo, porque no lançamento da moeda ou sai cara ou sai coroa. O número de elementos é igual ao espaço amostral. Então, 100% de certeza de que vai ocorrer, chamado de evento certo. Eu coloquei aqui mais um exemplo, falando um pouco sobre as loterias, os jogos de loteria. Vou colocar aqui para vocês só para saber mais. Vamos lá. No Brasil, há várias loterias cujas apostas são realizadas em todas as lotéricas. Em certa loteria, são sorteados 6 números de um total de 60. Então, é um jogo onde a cartela tem 60 números e são sorteados 6 números. Quem acerta esses 6 números, ele ganha um prêmio, e esse prêmio pode ser milionário. Existe também a possibilidade de se ganhar com a parte do prêmio, né? Acertando 5 ou 4 números. Só que já é um valor menor que a pessoa recebe. Nessa loteria, o apostador deve escolher de 6 a 15 números. Ou seja, a aposta ela é feita, o apostador ele escolhe nesse jogo com a cartela de 60 números, o apostador ele escolhe 6 números, que é a aposta mínima, mas também pode escolher 7, 8, 9, 10, até 15 números. Quanto mais números ele aposta, maior é o valor da aposta, mas também maior é a chance dele ganhar, ou seja, aumenta a sua possibilidade de ganhar. A probabilidade aumenta para ele ganhar.
Então, vamos ver aqui o quadro de valores, né, com a quantidade de números e a sua probabilidade de acerto. Então, se o apostador ele faz um jogo com 6 números, ele paga R$ 2 por essa aposta. Mas ele tem uma probabilidade de acerto de 1 em 50 milhões. Se ele já faz com 7 números, aí ele já paga R$ 14, mas ele aumenta a sua probabilidade. Ou seja, ele vai ter uma probabilidade de acerto de 1 em 7 milhões. E assim sucessivamente, como mostra aqui na tabela. Se ele faz uma aposta com 15 números, que é o máximo, essa aposta é a máxima que pode ser feita, aí sim ele paga um valor de R$ 10.000, mais de R$ 10.000, mas ele tem a probabilidade de acerto de 1 em 10.000. Mas ele também pode ganhar com 5 e com 4. Ganhando com 6 números é o valor máximo, é o prêmio maior, é o prêmio máximo. Mas ele pode ganhar com 5 e com 4 números também, que também a probabilidade já é bem maior de ele ganhar. Fazendo uma aposta com 15 números, pagando 10 mil, mais de R$ 10.000, ele acertando 5, a probabilidade dele acertar 5, né, é de 1 em 370. Dele acertar 4 é de 1 em 37. Então, é, então é isso. Quanto mais número ele marca na cartela, mais chance ele tem de ganhar. Então, como é que é feito esse cálculo? Como é que sabem que é 1 em 50 milhões quando se faz um jogo de 6 com 6 números? Como é que eles sabem que a probabilidade de acerto é de 1 em 10.000 quando se faz um jogo com 15 números? Vou mostrar aqui para vocês o cálculo da probabilidade. Então, o que é o cálculo da probabilidade? Como é que é feito esse cálculo da probabilidade? Vamos supor que seja um evento qualquer no espaço amostral. A probabilidade do evento A ocorrer é. Então, qual é a probabilidade desse evento ocorrer? É a razão entre o número de resultados favoráveis e o número de resultados possíveis. O que é que isso quer dizer? Na loteria, voltando lá para o jogo, se eu faço um jogo de 6 números e de uma cartela de 60, como é que eu vou saber? Eu tenho que calcular os resultados favoráveis, que é o número de elementos favoráveis, dividido pelo número de resultados possíveis. Então, é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, a gente teria que calcular quais os resultados favoráveis, escolhendo 6 números, e quais os resultados possíveis dentre os 60 de acontecer. E ali faz a divisão dos resultados favoráveis pelos os resultados possíveis. Entenderam? Então, o cálculo da probabilidade é feito assim. Vamos voltar aqui à tabela. O cálculo da probabilidade é feito dessa forma, por isso que se sabe que a probabilidade de acerto em um jogo como o da loteria é de 1 em 50 milhões com 6 números, porque é feito aquele cálculo da probabilidade. Você sabe que fazendo 10 números é de 1 em 238 mil e fazendo 15 é de 1 em 10, porque se calcula pela probabilidade, faz o cálculo da probabilidade para se ter esses resultados, certo? Pois bem, gente, eu fiquei com essa parte, né, para apresentar para vocês sobre eventos, mostrar para vocês o que é um evento, mostrar para vocês, através de exemplos, como se, é, como se comporta, né, esses eventos, como é que se faz esses eventos. E sabendo, voltando, né, que quando um evento ele não tem nenhum elemento, é um conjunto vazio. Quando ele é igual, né, quando o número de evento é igual ao número do espaço amostral, eles têm 100% de certeza de acontecer, então a ocorrência dele é 100%, né? E, e mostrei também como se faz o cálculo de probabilidade, que é
a razão entre números de resultados favoráveis e os números de resultados possíveis. Em outras palavras, é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço. Pois bem, gente, era isso que eu queria mostrar para todos e até uma próxima. Pois bem, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Me chamo Rodrigo Lopes, faço parte aí do grupo. Essa aula é da disciplina Metodologia do Ensino da Matemática. Nós somos alunos do curso de Licenciatura Plena em Matemática pela UESP. Vamos agora ver alguns exemplos de como determinar a probabilidade de um evento acontecer. Como já foi colocado aí por nossos colegas, né, no início dessa aula, a probabilidade de um evento acontecer é a divisão da quantidade de eventos que se deseja dividido pelo espaço amostral. Vamos ver isso aqui nesse exemplo. O que é que ele nos diz? Qual a probabilidade de, no lançamento de uma moeda, o resultado ser cara? Observem bem. O que é que o exemplo quer dizer? Quando a gente lança uma moeda, as duas possibilidades, ou vai ser cara ou vai ser coroa. E isso está subentendido o quê? Que é a face virada para cima. Então, temos quantas possibilidades no total? Nós temos dessa forma, duas. Qual é o evento que a gente quer que ocorra? A gente quer que ocorra cara, ou seja, nós temos uma possibilidade para o nosso evento acontecer. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, vamos entender aqui os resultados possíveis, igual eu acabei de falar. Ou é cara ou é coroa, ou seja, o nosso espaço amostral vai ser 2. Qual o resultado que queremos? A questão, ela pediu que a face virada para cima seja cara, ou seja, quantidade de eventos que queremos é apenas 1, que é cara. Para nós calcularmos essa probabilidade, nós vamos ter probabilidade desse evento ocorrer vai ser igual o evento que eu quero, NE, dividido pelo espaço amostral. Substituindo, nós temos a probabilidade desse evento acontecer vai ser quem? 1 sobre 2, ou seja, nós temos uma possibilidade no total de 2. Nós podemos demonstrar ou nós podemos encontrar a probabilidade de um evento acontecer através de uma fração, que quer dizer o quê? Que nós temos uma possibilidade no total de 2. Mas nós podemos determinar também em porcentagem. Como é que a gente vai fazer isso? Vou pegar aqui a nossa fração, que a gente já encontrou, 1 sobre 2, e eu só dividir 1 dividido por 2, nós vamos encontrar 0,5. Para transformar esse 0,5 em porcentagem, basta que nós multiplicamos esse 0,5 por 100. Quando nós fazemos isso, nós encontramos 50%. Observem como é simples. Para determinar a probabilidade de um evento, sempre vai funcionar dessa forma. Eu vou dividir o evento que nós queremos, que nós vamos chamar de NE, dividido pelo total de eventos possíveis, pelos resultados possíveis, que é o espaço amostral, que a gente representa dessa forma N, e dentro do parênteses esse símbolo, que é o ômega, que representa o espaço amostral. A partir disso, a gente consegue determinar de duas formas, através de uma fração ou através de uma porcentagem. Vamos aqui para mais um exemplo, que é que ele nos diz qual é a probabilidade de, no lançamento de duas moedas, obtermos resultados iguais. O que é que ele está dizendo agora? Qual é a
probabilidade, quando nós lançarmos duas moedas simultaneamente ao mesmo tempo, os resultados serem iguais. Vamos pensar aqui, ó. Quando a gente lança duas moedas, nós temos esses resultados possíveis, ó. Vamos representar aqui por ser cara e por cá representa coroa, ok? Qual é o primeiro resultado possível? Que nas duas moedas apareçam cara. Esse aqui é um resultado possível. Qual é o outro resultado? Que na primeira moeda apareça cara e na segunda apareça coroa. Dois resultados possíveis. Terceiro resultado possível, que em uma moeda apareça cara, na primeira, aliás, desculpa, que na primeira apareça coroa e na segunda apareça cara. E o outro resultado possível, que nas duas apareça coroa. Ou seja, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 resultados possíveis, ok? Então, no lançamento de duas moedas simultaneamente, nós temos um espaço amostral de 4. Por quê? Ó? Pode ser cara e coroa e cara, ou coroa e coroa. Qual é o resultado que a gente quer? A questão disso é o seguinte, é de resultados iguais. Como é que elas vão ter resultados iguais? Se as duas for cara ou se as duas for coroa. Olha aqui. Se as duas for cara ou se as duas for coroa. Quantos resultados nós temos para o nosso evento? Nós temos 1, 2. Então, o nosso evento, ele é 2. A partir daqui, é só aplicar na nossa fórmula, que é sempre, ó, probabilidade de um evento acontecer é o número de eventos que eu quero, que nós queremos, dividido pelo nosso espaço amostral. Quem é agora o nosso evento? Nós já encontramos aqui que é 2, o espaço amostral é 4. Então, nós temos, ó, 2 sobre 4. Ou seja, qual é a leitura que a gente faz disso? Nós temos duas possibilidades em um total de 4. Duas possibilidades de quê? Dos resultados na face de cima da moeda serem iguais, ou seja, os dois ser cara ou os dois ser coroa. Para determinar isso aqui em porcentagem, vamos usar o mesmo processo. É só eu pegar a minha fração que eu já encontrei e dividir. 2 dividido por 4, a gente encontra 0,5. 0,5. Para transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100. 0,5 vezes 100, 50%. Ou seja, a probabilidade no lançamento de duas moedas simultâneas dos dois resultados serem iguais é 2 em 4 ou 50%. Vamos para mais um exemplo. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de sair um resultado menor do que 3? O que é que nós temos? Nós lembramos que um dado comum, né, ele possui 6 faces. Essas faces são numeradas de 1 a 6. Quais são os resultados possíveis? Qual é a nossa espaço amostral? É 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, nós temos 6 possibilidades possíveis. Qual é o resultado que queremos? A questão quer que seja um número menor do que 3. Desses valores, quem é menor do que 3? É o 1 e o 2. Ou seja, a quantidade de eventos que nós queremos é 2. Montando aqui nossa questão. Para determinar a probabilidade, é o número de eventos que queremos dividido pelo espaço amostral. Quem é o número de eventos? É 2, que nós já entendemos aqui, que é os números menores do que 3. E o nosso espaço amostral é 6. Ou seja, a probabilidade de sair no lançamento de um dado um número menor do que 3 é 2 em 6. Nós temos duas possibilidades em 6 possíveis, ok? Em porcentagem, mesma ideia. Vou efetuar a divisão. 2 dividido por 6.
Essa divisão, a gente vai dar uma dízima periódica com esse 3 se repetindo infinitamente, ou seja, 0,333 infinito. Pegando aqui uma aproximação, para encontrar a porcentagem é só multiplicar por 100. 0,333 vezes 100 fica 33,3%. Então, o que é que nós temos? Entendendo a questão. No lançamento de um dado, a probabilidade da face virada para cima ser um número menor do que 3 é 2 em 6, ou 33,3%. Mais um exemplo. Esse é um exemplo mais assim contextualizado, né? O que é que ele nos diz? Para obter verbas para a formatura do 9º ano, a equipe de Rose rifou uma bicicleta. A rifa tinha 100 números e Rose comprou 4. Olha só a questão. Nós temos aqui uma rifa. Qual é o total de números que tem nessa rifa? É 100 números, ou seja, numerados de 1 a 100. Nosso espaço amostral vai ser exatamente isso, o total de possibilidades que pode ser retirada aí desses números. Então, nesse caso, é 100. A Rose, né, como diz o exemplo, ela comprou 4. Se qualquer um desses 4 números que a Rose comprou for sorteado, ela ganha a rifa. Então, a probabilidade de acontecer que a Rose ganhe essa rifa é os 4 números que ela tirou, que ela comprou, no caso, forem sorteados. Então, nós temos, ó, o espaço amostral são os resultados possíveis. É possível que qualquer um dos 100 números seja sorteado. O nosso evento, se a Rose comprou 4 números, então a possibilidade do número que ela tirou ser sorteado é 4, o número que ela comprou. Se ela tivesse comprado mais números, tivesse comprado 5 ou 10 ou mais números, essa possibilidade, essa probabilidade ela iria aumentar, porque quanto mais valores, quanto mais eventos esperados, a probabilidade ela aumenta. Determinando aqui, ó, probabilidade que um evento ocorra é o número de eventos favoráveis que a gente espera, dividido pelo espaço amostral. Qual é o número favorável? É 4, porque ela comprou 4 bilhetes, ou 4 bilhetes da rifa. Qual é o total de eventos possíveis? É 100, porque o total da rifa, total de bilhetes nessa rifa é 100. Se fossem, por exemplo, 200 bilhetes, o nosso espaço amostral seria 200. E por aí vai, né? Se fosse 300 bilhetes, nosso espaço amostral seria 300. Nesse caso, ó, a probabilidade da Rose ganhar é 4 em 100. Quanto mais bilhetes ela comprar, aumenta as suas chances de ganhar. Em porcentagem, nós observamos o seguinte, que eu já tenho aqui uma fração com denominador 100. Qualquer fração que eu tenho com denominador 100, ela já vai me dar a minha porcentagem. Então, nesse caso, é 4%. Por exemplo, qualquer número que eu tiver, se eu tiver, por exemplo, 1 sobre 100, 1 sobre 100 é o mesmo que 1%. Só uma dicasinha para questões, né? Se eu tivesse aqui 21 sobre 100 é o mesmo que 21%. Assim, nesse caso, essa questão foi bem mais simples da gente descobrir a porcentagem, por quê? Porque o denominador da questão já é 100. Mas se a gente fizer daquela mesma forma, dividir e depois multiplicar, nós também vamos encontrar o valor de 4%, ok? Então, nós fechamos a questão, né? A probabilidade da Rose ganhar essa rifa é 4 em 100, ou mesmo que 4%. Mais um exemplo onde nós temos, ó, um problema bem interessante. O que é que ele nos diz? Ricardo escreveu em pedaços iguais de papel
o nome de cada dia da semana. Ou seja, ele escreveu o nome segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ele dobrou igualmente, de modo que qualquer um deles tivesse a mesma chance, ó, cada um tem a mesma chance de ser retirado de uma caixa. Qual a chance de que o nome do dia da semana retirado por Ricardo comece com a letra S? Então vamos entender aqui, ó. Qual vai ser nosso espaço amostral? Lembrando, lá dentro da caixa, o Ricardo colocou o nome de todos os dias da semana. Ou seja, lá vai ter segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nosso espaço amostral vai ser exatamente a quantidade de dias da semana, ou seja, vai ser 7. Qual é o evento que a questão pede? É que o número, aliás, que o nome sorteado comece com a letra S. Qual desses começa com a letra S? Vai ser quem? Segunda, sexta ou sábado. Ou seja, nós temos 3 dias da semana que começa com a letra S. Então, o nosso evento que a gente quer, o número de eventos é 3. Entendeu, gente? A partir daqui, entendeu qual é o nosso espaço amostral e qual é o nosso evento? Simplesmente resolver a questão está meio caminho andado, porque a gente vai resolver sempre da mesma forma. Dividir o evento que nós queremos pelo espaço amostral. Vai ficar como? O evento que nós queremos é 3, ó, porque é segunda, sexta ou sábado. São os dias começados com a letra S. Sobre ou dividido por 7. 7 é o quê? É o total de dias da semana, que vai ser nosso espaço amostral. Ou seja, a probabilidade em um sorteio, né, como o Ricardo fez aqui, de ser retirado um papel onde o nome que está escrito seja um dia da semana que começa com a letra S, é 3 em 7. Nós temos 3 possibilidades, ou 3 papeizinhos, né, em um total de 7. Transformando em porcentagem, nós temos, ó, 3 dividido por 7 vai dar um número bem extenso. Vai dar aproximadamente, ó, 0,428. Para transformar em porcentagem, é só a gente multiplicar esse número por 100. Então, 0,428 vezes 100, 42,8%. Logo, a probabilidade, ó, de ser sorteado, nesse caso aqui, um dia da semana que começa com a letra S, é 3 em 7, ou 42,8%. Ok? Esse foi nosso último exemplo, né? A gente trabalhou aqui nessa aula, noções de probabilidade. Nosso grupo é composto por mim, né, Rodrigo Lopes, pelo Alexandre Reis, que iniciou aí nossa aula, pelo Fábio Cleison, que deu continuidade à aula, e pelo Miguel Júnior, né? Cada um buscou repassar uma parte do nosso conteúdo de uma forma assim que seja de simples entendimento e que buscasse sempre o aprendizado do aluno, né? A ideia aqui que após uma aula dessa, né, de 50 minutos, a gente poderia estar deixando uma lista de exercícios para os nossos alunos, para eles se familiarizarem e principalmente fixarem esse conhecimento de como determinar a probabilidade de um evento acontecer. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Até mais.